Fala galera tricolor, sejam muito bem-vindos aqui no canal Conexão FFC. Faltam apenas 7 dias para, se Deus quiser, chegarmos à glória eterna. Eu estou muito confiante e tenho certeza absoluta que você também. Esse vídeo é um vídeo pré-jogo da partida de mais tarde. O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro jogando na Arena MRV pela primeira vez que o Fluminense vai lá conhecer o estádio do Atlético, né? Que alguns apelidam de Arena Paulinho, né? Porque o Paulinho faz muitos gols lá, naquela parceria com o Hulk, né? Também vamos falar de outras informações sobre Manuel, vamos falar também sobre 2 jogos que interessam diretamente ao nosso futuro. Então eu vou chamar a vinheta, não sai daí não que eu já volto. É isso aí, galera tricolor. Queria aqui pedir mais uma vez, sempre como de praxe, para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar também as notificações. Quando você ativa a notificação, sempre quando publicarmos um conteúdo, você será notificado em primeira mão. Então dá essa moral aí. Pessoal, falando um pouco mais sobre a partida de mais tarde, um duelo complicadíssimo que o Fluminense vai ter pela frente. Jogando contra o Atlético Mineiro pela primeira vez na Arena MRV, o Fluminense não tem tido um bom retrospecto contra o Galo. Nos últimos 11 jogos, o Fluminense venceu apenas um confronto contra eles. No histórico geral, são 102 jogos, sendo 31 vitórias a favor do Fluminense, 30 empates e 41 derrotas. O Atlético, que perdeu seus últimos 2 jogos jogando nos seus domínios, para o Cruzeiro e para o Coritiba. Derrotas até um pouco improváveis, porque o Atlético Mineiro tem feito uma espécie de kamikaze jogando em casa e fora. Em casa, perdeu para 2 equipes que estão brigando para não cair, que é o desesperado Coritiba e o Cruzeiro também, que estava naquela linha de vulnerabilidade ali, a torcida ameaçando fazer protesto e tudo mais. E aí o Atlético perde um clássico dentro de casa enquanto Coritiba, mas ao mesmo tempo visita o Palmeiras e ganha o Palmeiras na Allianz Parque, visita o Bragantino, que tinha invencibilidade maior até aqui, né, recente. E ganhou do Bragantino lá no estádio onde nós tivemos aquela atuação terrível há poucos dias atrás. Então o Atlético parece que ele em casa ele encontra sérias dificuldades de poder fazer o seu resultado, e a gente espera que hoje seja mais um dia, né? A grande novidade do time é o nosso presidente John Kennedy, que há algum tempo ele não vinha sendo relacionado para os jogos, enfrentou uma lesão, a pubalgia aí que veio incomodando ele nos últimos tempos, e agora ele está 100% apto aí para poder jogar. Eu até acho que seria bom ele entrar em campo hoje, como o Diniz tem falado, para poder readquirir ritmo de jogo, né? Tá um tempo parado, mas contra o Bahia é 100% time reserva. Se o Fluminense vencer hoje, que não é uma tarefa fácil, como já sabemos, chega a 5º colocado no Brasileirão. Na última partida em que se enfrentaram, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro de 1-1 em Volta Redonda. Não sei se vocês se recordam daquele gol contra do Samuel Xavier, que foi uma coisa bizarra, e logo após o próprio Samuel Xavier foi quem empatou o jogo. Pessoal, o Fluminense divulgou agora há pouco a lista de relacionados para a partida de mais tarde contra o Atlético. Então eu vou aqui ler com vocês aqui os nomes que foram selecionados, né, pelo nosso Diniz para mais tarde. Os goleiros é aquilo que já é de praxe, né? Fábio, Pedro Rangel, Vitor Eudes. Os defensores David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, Lucas Justin, Marlon e Rafael Monteiro. Nino, como todos já sabem, né, está se recuperando daquela entorse no joelho. A gente espera que esteja 100% para a decisão da Libertadores, por isso que ele está fora da relação. O David Braz eu acho uma excelente alternativa para quem sabe, de repente, substituir uma possível ausência do Felipe Melo, que eu acredito que não vai ocorrer. O Felipe Melo deve sim fazer a dupla de zaga com o Nino na decisão, né, de sábado, daqui a 7 dias. O Samuel Xavier também eu não entendi, o Diniz levou ele para BH e não relacionou ele para o jogo, né? Eu fico pensando, para que levar o jogador titular daqui do Rio lá para BH e chegando lá não relaciona o cara, né? Apesar de eu ser a favor de que ele não jogue mesmo não. Alexander, André, Daniel, Giovani, John Arias, Léo Fernandes, Lima, Martinelli e Thiago Santos. Eu particularmente sou a favor do Alexander entrar em campo hoje, está num momento muito ruim, mas o Alexander é craque de bola, eu tenho certeza que uma hora ele vai engrenar, ele vai voltar, exercer o papel dele, né? Mostrar o futebol dele que ele tem, um garoto que tem um potencial gigante, muito promissor. Acho que essa má fase dele aí tem data aí para poder se encerrar, se Deus quiser. E os atacantes, Isaac, John Kennedy, Keno, Lele e Ione Gonzalez. Essa é a lista de relacionados divulgada pelas mídias sociais do nosso Flusão. Para o confronto de mais tarde, vamos às escalações. O Fluminense entra em campo segundo o GE com Fábio no gol, Marlon e David Braz na zaga. É importante observar o David Braz, que ele precisa de minutagem, de ritmo de jogo, porque caso exista algum imprevisto entre Nino ou Felipe Melo,
O David Braz, na minha opinião, deve ser o reserva imediato, entrar no lugar de algum deles. O Nino, como todos sabemos, teve aquele problema lá na seleção brasileira, né? Teve entorse no joelho. Esperamos que ele esteja 100% para poder jogar a decisão sábado que vem. Creio que não preocupe, eu acho que ele vai conseguir sim estar recuperado. E já o Felipe Melo, que vinha jogando, né? Sofreu aquele desconforto muscular contra o Goiás na última quarta-feira, contra o Goiás. Assim que ele fez o gol, passou mais 5, 10 minutos, ele saiu. Então, entre Marlon e David Braz, eu aposto no David Braz para poder substituir Nino ou Felipe Melo, caso alguma coisa aconteça de imprevisto com eles, bate na madeira. O Samuel Xavier está sendo apontado aqui como provável escalação na lateral direita, mas a lista de relacionados que a gente acabou de divulgar aqui no vídeo mostra que o Samuel não foi relacionado, então quem entra no lugar dele é o Guga. Lateral esquerda, Diogo Barbosa. Meio de campo composto por Martinelli, André e Danielzinho. Na frente, Keno, Arias e John Kennedy. O nosso presidente está de volta. Eu, sinceramente, se fosse o Diniz, não colocaria nem o Arias, nem o Keno. Colocaria ali o Lelê, de repente o Isaac, para dar aí uma experiência para o garoto de Xerém, né? Para o moleque de Xerém. Mas vamos torcer para que a escalação não tenha o Keno nem o Arias, mas por uma questão de precaução, de preservar nossos jogadores, né? Porque serão certamente muito decisivos aí para o nosso título da Libertadores, que João de Deus há de nos dar. Já no Galo, o Everson entra como goleiro titular, Igor Rabelo e Maurício Lemos é a linha de zaga do Atlético. Lembrando que o Bruno Fux está machucado, e aí o Atlético decidiu, né, o Filipão, colocar o Maurício Lemos no lugar. Nas laterais, Saravia, lateral direito, Guilherme Arana, um excelente lateral esquerdo, Otávio, Alan Franco e Zaracho. Zaracho, que inclusive estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volta de suspensão hoje. E completando a linha ofensiva do Atlético Mineiro, Rubens pela ponta esquerda, Paulinho na direita e Hulk centralizado. O Fluminense deve ter sérios cuidados com essa dupla. Paulinho e Hulk têm feito uma dupla praticamente imbatível no Atlético. Eu acho que 70% dos gols que o Atlético marca no Brasileiro sai pelos pés de Paulinho e de Hulk. Falando sobre a arbitragem, o árbitro escolhido pela CBF foi o Quarteto de São Paulo, sendo o Rafael Claus, árbitro FIFA, assistente Neuza Inês Bach, FIFA também, Marcelo Carvalho Vangassi, e no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também de São Paulo, FIFA, como eu acabei de falar, o Quarteto de São Paulo. E o quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza, de Minas Gerais, né? Coincidência, né? Quarto árbitro de Minas Gerais, Fluminense Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. E para esse confronto de mais tarde, o Fluminense tem 6 jogadores pendurados pelo cartão amarelo, que é o caso do Keno, Diogo Barbosa, John Kennedy, Marlon, Martinelli e também nosso técnico Fernando Diniz. Eu acredito que dessa relação toda aí, acho que só o John Kennedy que talvez não vai querer forçar o terceiro cartão amarelo, porque tomando o terceiro cartão amarelo, eles acabam não tendo que enfrentar o Bahia na terça-feira e acaba queimando essa suspensão automática. Depois da final contra o Boca Júnior, acaba jogando de maneira livre, né, sem ficar com essa preocupação de tomar o terceiro cartão amarelo e não jogar o jogo seguinte. Então vai ser até uma questão, acho que estratégica, que o time deve utilizar, assim como Ganso e Germancano utilizaram no último jogo contra o Goiás, né? Eles nitidamente forçaram a tomar o terceiro cartão amarelo, por isso eles também não foram viajar para BH hoje. Eu acho que também mesmo se tivesse sem esse problema não viajariam, né? Como também falei anteriormente, Marcelo foi para uma opção do Fernando Diniz, nem viajou, e o Felipe Melo vem tratando essa questão do desconforto muscular que ele sofreu contra o Goiás no último jogo. Pessoal, o Fluminense hoje também tem que ficar atento a 2 jogos que interessam diretamente ao nosso futuro. Primeiro, que o Fortaleza joga hoje contra a LDU, final da Copa Sul-Americana. O jogo será realizado no Uruguai, estádio Domingo Burguenho. E aí quem vencer desse confronto vai enfrentar o Fluminense, se Deus quiser, a gente conquistando a glória eterna para a decisão da Recopa Sul-Americana do ano de 2024. Então vamos ficar ligados. Para quem quer assistir o jogo, vai passar no SBT, ESPN e também na plataforma Star+. 17 horas, horário de Brasília, Fortaleza, LDU. Vale a sua torcida para quem você quiser. Alguns torcedores do Fluminense estão divididos aí em opiniões. Uns querem que o Fortaleza ganhe porque é um time assim que o Fluminense tem uma simpatia, é tricolor também. Tem torcidas aí organizadas do Fluminense e Fortaleza que são parceiras. Já outros querem que a LDU ganhe para que a gente consiga se vingar na Recopa Sul-Americana, aquelas decisões que a gente perdeu em 2008 e 2009 entre Libertadores e Sul-Americana, né? Então vamos ficar de olho aí, Fortaleza versus LDU, 17 horas.
Quem tiver aí TV aberta aí, o SBT é mais fácil. Quem tiver canal fechado tem a opção da ESPN. E também tem a plataforma Star+, que estará transmitindo. Outra partida também que interessa diretamente de nossos interesses é o Boca, que joga hoje contra o Estudiantes. Última partida deles até a decisão da Libertadores contra nós no Maracanã. O Boca Juniors joga hoje às 19 horas pelo Campeonato Argentino, na 11ª rodada, jogo válido pela segunda fase. E o Jorge Almiron, técnico do Boca Juniors, colocou aquilo que ele tem de melhor do time, colocou Barcos, né? Pelo menos na relação do jogo, né? Na lista de relacionados está lá o Barcos, está o Cavani, está o Merentiel. Ele está colocando praticamente força máxima contra o Estudiantes hoje, né, para poder fazer uma exibição aí. O jogo vai ser 19 horas, então a gente tem 2 jogos aí para poder acompanhar. 5 horas Fortaleza LDU pela final da Copa Sul-Americana e às 19 horas Boca Juniors Estudiantes. Eu sinceramente não consegui encontrar qual canal que deve passar. Geralmente os canais ESPN passa. Então eu acredito que ESPN 1, ESPN 2, enfim, eu não consegui encontrar. E uma outra notícia também do nosso adversário da final da Libertadores, né, que é o do jornalista Augusto César, da ESPN Argentina. Ele fala que o meia Medina, ele sofreu uma dura entrada no jogo contra o Racing e que ele é dúvida para a final. Agora, ele falou isso ontem e hoje Medina está relacionado para o jogo contra o Estudiantes. Então, assim, fica uma coisa assim no ar, né? Será que o Jorge Almiron, né, técnico do Boca, relacionou ele assim intencionalmente para confundir a cabeça do torcedor do Fluminense, do Diniz, de repente? Às vezes ele pode relacionar e não colocar o cara em campo, deixar no banco, né? Às vezes o cara machucado sem poder jogar, mas para poder fazer o mistério, né? Então, pessoal, vamos ficar ligados aí mais tarde. Vamos ficar de olho no jogo do Fortaleza, do Boca e quem sabe também de fazer nossa parte mais tarde. Mas lembrando, galera, não vamos tirar o jogo de hoje como parâmetro para a final. O Fluminense vai jogar bem mexido, bem alterada a equipe, né? Esperamos que esses erros do sistema defensivo que o Fluminense vem apresentando jogo após jogo seja corrigido. Diniz tem 7 dias para poder corrigir esses erros, né? Vamos confiar no nosso técnico do Flusão e da seleção brasileira também. Então, para poder fechar esse pacotão de informações dentro desse vídeo pré-jogo, a gente vai aqui falar sobre o Manuel, que foi divulgado pelo GE ontem, que ele pegou 8 meses, né, de suspensão por doping, só pode voltar em fevereiro. É uma notícia que a gente lamenta, né, mas ao mesmo tempo é aquele copo meio cheio, meio vazio. O Manuel está parado já esse tempo, então esses 8 meses que ele foi punido já conta esse tempo que ele está parado. É uma substância chamada ostarina, estou vendo aqui no GE, que ele foi suspenso por 8 meses, só pode entrar em campo em fevereiro. Ele começa a treinar em dezembro, né? Você vê que é absurdo, até proibido de treinar, o cara fica proibido de treinar. E só volta em fevereiro. Então, assim, é um reforço que a gente tem para o ano que vem. Lamentavelmente, a gente perdeu 2 zagueiros, né? Por 2 motivos muito infelizes, né? O Vitor Mendes, naquela polêmica lá de apostas e tudo mais. O Manuel por doping. Então, foram 2 zagueiros que poderiam, sim, agregar muito ao nosso elenco nesse momento que a gente se encontra com o Nino, né, com essa entorse no joelho, com o Felipe Melo com esse desconforto muscular, mas esperamos que dê tudo certo. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos encarar o jogo de mais tarde como parâmetro para a decisão da Libertadores. O time está muito remexido, está muito alterado e tem que ser mesmo. O Diniz tem que colocar ali bastante jogadores ali reservas, jogadores que podem ser testados futuramente. Então, bom jogo para nós mais tarde. O Flusão enfrenta o Atlético Mineiro às 21 horas. Vai passar o jogo no Sport TV e no Premier também. Beleza? Saudações tricolores, vitória Fluminense e até o próximo vídeo. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação para ajudar o canal Conexão FFC. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.